Nobre presidente, eu passo meu grande expediente ao colega Lucas Gil. Na tribuna, vereador Lucas Gil. Bom dia, presidente, colegas da mesa, nobres colegas vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara. Queria inicialmente agradecer aqui o vereador Juliano Valim pela cedência do espaço do seu grande expediente. Mas, presidente, é com grande alegria que a gente recebe a notícia que Caxias do Sul foi convidada pela Organização das Nações Unidas para participar da COP28, que é a Conferência Global do Clima. Então, o prefeito Adiló, juntamente com o diretor da Secretaria do Meio Ambiente, participarão, né, deste evento que ocorre nos Emirados Árabes Unidos, lá em Dubai. Então, a agenda, né, do prefeito será custeada integralmente pela organização da Cúpula Ambiental, que este ano, então, ocorre lá em Dubai. A partir de 30 de novembro até 12 de dezembro, representantes de quase 200 países se reunirão para coordenar ações globais climáticas na COP28, que é a 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a ONU. Neste ano, o evento, então, acontecerá em Dubai, e o prefeito Adiló e o diretor da SEMA, né, o senhor Daniel Caravantes, estarão, então, a convite, né, da COP28. A COP seria a conferência, né, das partes, que se chama, né, as partes seriam os países que assinaram os tratados ambientais da ONU desde 1992. Então, eles viajam amanhã, né, quarta-feira, ficando até o dia 6 de dezembro em Dubai. O envolvimento do prefeito e do diretor da SEMA oferece, então, uma grande oportunidade, né, para se conectar com outros países, né, outros líderes, e alinhar e compartilhar e avançar planos de ação, bem como buscar recursos para intervenções no município. Né, então, todas essas questões climáticas que estão acontecendo, questões relacionadas com emissão de carbono, referente ao meio ambiente, né, ao lixo, serão debatidos. Né, então, por que Caxias do Sul, né, foi convidado? Apenas 2 cidades foram convidadas a participar da COP28, Caxias do Sul e Barbacena de Minas Gerais. Então, Caxias foi convidada em função devido à projeção que teve em Brasília do Plano Municipal da Mata Atlântica, o PMMA. Dizer que esse plano ele tem várias fases. A primeira fase do projeto foi executada ainda em 2012, né? E a segunda fase desse processo ocorreu entre 2013 e 2016. Né? Ficou um tempo em stand-by aí, né? E a fase 3, que aborda justamente diversidade, clima e sustentabilidade, está em fase de desenvolvimento pela equipe da SEMA. Né? Depois de, né, ficar um tempo aí ele ficou por 6 anos, esse projeto ficou parado e agora foi dada então a sequência. Um dos programas do plano municipal é o projeto Monumento Natural do Palanquinho, que é no distrito de Criúva. Então, aqui eu quero parabenizar tanto o governo Adiló, como principalmente todos os técnicos, diretores, né, o secretário da SEMA, por essa visão, né, e pela ação que estão tendo referente ao meio ambiente. Né. Então, dizer que o foco da COP28 é justamente, né, incluir a aceleração da transição energética, corte de emissões de carbono antes de 2030, para limitar o aquecimento global, né, que está aumentando, colocar, enfim, as questões envolvendo o lixo, né, que é despejado nos oceanos e também nas florestas, nas matas e nas cidades. Mas também, presidente, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a questão do lixo na nossa cidade, falando especificamente do aterro sanitário, né, Rincão das Flores.
né? Todos nós sabemos, e os vereadores já visitaram, já foram diversas vezes lá nesse centro de tratamento, né, que é o aterro, lá do Rincão das Flores, dizer que é uma área de 275 hectares, né, e que atualmente se ocupa em torno de 20 hectares daquela área, se levando todo o lixo da nossa cidade para lá. Mas é importante, presidente, dizer que são levadas 360 toneladas de lixo por dia para aquele aterro. Então, isso nos preocupa bastante, né, porque é um volume muito grande de lixo, necessita 16 viagens de caminhões para lá, cerca de 30 funcionários que fazem em 3 turnos, né? E o pessoal que trabalha lá, além de todos os coletores, são engenheiros, são operadores, motoristas, pedreiros, encanadores, auxiliares. Isso tem realmente um impacto ambiental muito grande. E dizer que a gente ainda tem, então, capacidade para 5 anos. Sendo que se é esse volume de 360 toneladas por dia, nós teremos ainda 5 anos, porque depois vai precisar, com certeza, uma ampliação daquela célula para operação. Eu gostaria de colocar aqui umas fotos lá do aterro sanitário, para que as pessoas tenham noção do tamanho e da quantidade, né, de lixo que se leva para aquela região. Isso aí foi uma visita que foi feita com a equipe da SEMA ainda em 2022, Pode ir passando essas fotos. Olha ali a quantidade, né, de lixo que é levada assim, com esses caminhões da Codeca. Esse aí é apenas um caminhão depositando, né, esse lixo. São feitos 16 viagens por dia com caminhões assim, o que dá 360 toneladas de lixo por dia. Pode passar as fotos. Dizer, olha ali o trabalho que é feito, né, enfim, isso tem uma geração de gases naturais também que acaba afetando a atmosfera, né? Todo um trabalho de cobertura daquele lixo também que tem que ser feito. Pode ir passando. E eu gostaria aqui agora de passar também um vídeo sobre usinas de lixo. É algo que a gente tem que começar a se ocupar desses assuntos, não somente da coleta, não somente, né, dessa coleta e da separação de lixo que se faz, mas também, né, já que está sendo discutido lá na COP 28 soluções para o lixo, deixar um exemplo do Japão, né? Esse é um vídeo, ele tem mais ou menos uns 5 anos esse vídeo, mas é o trabalho que o Japão vem fazendo em cima, né, da questão do lixo e da questão do aproveitamento de materiais e de lixo. Poderia mostrar o vídeo, por favor? Parecem prédios, mas são chaminés, a parte mais visível de como os japoneses tratam o lixo. Aqui não há depósitos abertos, lixões, mas locais como este, na cidade de Saitama, vizinha a Tóquio. O entra e sai dos caminhões é constante. Trazem lixo dos bairros ao redor, quase 400 toneladas por dia. Os moradores já separam em casa o que é orgânico do que é reciclável. Cada caminhão traz um tipo de lixo, tratados de forma diferente. Por trás dessas portas fica o depósito de lixo orgânico. Quando os caminhões descarregam, é que descobrimos o tamanho do desafio. Enorme! Tudo que chega aqui é controlado de uma sala de vidro. Um operador carrega remotamente o lixo até o incinerador. Lá dentro, a queima acontece por 1 hora, a temperatura de 1.800 graus centígrados. De um lado, forma-se um gás, que por uma tubulação alimenta uma turbina geradora de energia. Daqui sai eletricidade para atender o equivalente a 10.000 casas. De outro, o que sobra da tal queima. Resíduos e metais, que são reaproveitados em sua quase totalidade. Como, por exemplo, para asfaltar ruas. No mesmo prédio, mas para outro grande depósito, vai o lixo reciclável. O cuidado ali é outro. Essa enorme garra de aço tem capacidade de transportar até 3 toneladas de carga. Lá no fundo, só tem plástico. Todo esse material vai para uma separação manual antes de ir para a reciclagem. O processo é rápido. Funcionários separam garrafas PET do plástico comum.
Latas de alumínio, metais são distribuídos em outro setor. E no final, tudo já sai embalado, limpo, pronto para ser vendido para centros de reciclagem. Assim, do total de lixo que chega a esta usina, apenas 4% não rendem nada. Mas só até agora. Um dos funcionários me conta que no futuro ainda serão aproveitados esses 4%, retirando vários tipos de metal contidos ali. Para quem se espanta com tanta dedicação ao lixo, tem mais. Num prédio ao lado, foi montado um centro social, onde os moradores se encontram. Podem mergulhar em banheiras com água a 40 graus. Fazem ginástica. Tudo funciona com a energia gerada lá na turbina do lixo. O senhor Ishikawa, de 70 anos, vem aqui quase todo dia e diz que essa é uma boa iniciativa para aproveitar o lixo e manter os idosos saudáveis. O japonês aprende que quando se trata de lixo, nada pode ser desperdiçado. Elas se espalham pelo Japão. Então, aí um exemplo, evidentemente, né, do primeiro mundo, né, que o Japão vem já há algum tempo fazendo, reciclando com usinas, né, de lixo, de tratamento do lixo. A separação, a conscientização também da população, da separação do lixo que é orgânico, o que é seletivo, o que é plástico, o que é lata, o que é vidro, o que é aquele lixo tóxico, né? Nós temos muito ainda o que avançar aqui no nosso país e dizer, claro, que isso são investimentos da ordem, cada usina dessa tem um investimento de 800 milhões de reais. É algo que ainda, né, está muito distante da nossa realidade, mas se nós formos analisar o custo via impacto na natureza, né, aqueles lixos, aquelas ilhas que estão no oceano, nos oceanos, que chegam a ser tamanho de países até, que afeta vamos dizer, no aquecimento global, toda a poluição que é feita nos rios, nas matas, nas florestas. Então, o custo disso também, eu acho que é algo que a população e os governos vão ter que se ocupar. Seu parte, vereador. Obrigado, vereador Lucas. Parabéns pelo tema, importantíssimo a gente abordar a respeito da gente saber fazer o descarte dos nossos resíduos. E é importante quando o senhor fala a respeito dessa usina, por mais que pareça a longo prazo, se poderia pensar daqui a pouco as cidades, no meio de um consórcio, estabelecer algo dessa natureza para que a gente possa chegar a esse determinado fim. Eu acho que se verdadeiramente houver das partes dos governantes dos municípios uma união de esforços e uma mentalidade sobre isso, e querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vai vir essa obrigação, já tem vindo. Mas aqueles que se adiantarem, com certeza, vão estar preservando o meio ambiente e também dando a conotação realmente de uma boa gestão. Parabéns, muito obrigado. Muito bem observado, vereador Fiuza, porque tem cidades como a nossa, que nós ainda temos um Rincão das Flores que tem uma área de 275 hectares para se colocar o lixo. Agora, tem muitas cidades que não têm esse espaço e que tem que pegar e justamente levar o seu lixo para outra localidade, enfim, e fazer, vamos dizer, esse depósito desse lixo. Então, a questão dos consórcios, enfim, do investimento, de repente, conjunto entre cidades para a construção de usinas, é algo que nós vamos ter que se ocupar logo ali na frente, porque não vai ter espaço suficiente para a gente colocar todo esse lixo, né? E isso não é sustentável ambientalmente falando. O seu parte, vereador Cadori, pediu primeiro, depois o vereador Lucas. Vereador Lucas Gil, a natureza já está respondendo. Essa catástrofe que tem acontecido nos últimos tempos, aqui no Estado especialmente, demonstra o pouco investimento e a falta de consciência da população. Eu tenho aqui que dizer que a Codeca, o Executivo, tem feito a sua parte, com dificuldade sim, mas tem feito a sua parte. O que eu quero aqui é cobrar das pessoas, da sociedade, uma conscientização na separação do orgânico e do reciclado. É importante que cada lar, que cada casa, que cada família, que cada cidadão cumpra com o seu papel.
O senhor dizia há pouco que são transportadas 360 toneladas de lixos num aterro sanitário, que é um excelente aterro sanitário. Tem dois, mas um lá no Rincão das Flores, que nós, vereadores, estivemos visitando. Há uma equipe organizada, uma estrutura excelente para receber o lixo. Mas as pessoas, a sociedade tem que se conscientizar de fazer a sua parte. Por várias vezes aqui, a gente falou que a disciplina escolar devia constar uma matéria que tratasse sobre meio ambiente, da importância que tem a conscientização. É investimento, é um investimento em saúde, em progresso e desenvolvimento. Então, parabéns pelo tema, mas eu quero aqui... a gente discutiu por várias vezes, mas fazer um apelo para a população, que também contribua e faça a sua parte. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador. A responsabilidade, né, da natureza e do descarte do lixo é de toda a sociedade. Aqui eu quero cumprimentar também a Codeca pelo trabalho hercúleo que faz, né, na cidade, levando e prestando serviço de qualidade né, para a nossa sociedade. E dizer que a natureza já está respondendo, né, vereador Cadori? Já está respondendo, são sinais dessas chuvas constantes. Choveu, como falávamos antes aqui no início da sessão, 149 milímetros em 6 horas, de sexta para sábado na semana passada. Isso é mais que o volume histórico de todo o mês de novembro, que é de 124 milímetros. Então, e já os meteorologistas dizem que isso será o novo normal. Então, nós vamos começar a presenciar enchentes de 2 em 2 meses. Como aconteceu uma há 2 meses atrás, aconteceu agora e vai acontecer em janeiro de novo, mais chuvas, vai ser um verão chuvoso. Sua parte, vereador Xuxa. Obrigado, vereador Lucas. Eu, na quinta-feira, fui convidado para participar de uma palestra sobre meio ambiente, e lá, escutando a palestra, eu vi que nós estamos muito atrasados no meio ambiente. Estamos muito atrasados. Engraçado que até os próprios animais... dentro do meio ambiente, cada um tem a sua função. A vertente tem a sua função, o riacho tem a sua função, o rio tem a sua função dentro do meio ambiente. E nós não temos preservando essa função do meio ambiente, por isso estamos sofrendo bastante. Então, deixo mais uma reflexão para que nós possamos, então, refletir Declaração de líderes e ajudar progressistas. A cuidar do meio ambiente. Porque nós que temos danificando o meio ambiente. Quando foi feito o formato do meio ambiente, os animais que foram botados na floresta, cada um tem a sua função, e o homem está destruindo essa função dos animais, está derrubando a árvore, está destruindo os riachos, as nascentes. Então, deixo mais para nós conscientizar e começar a trabalhar em cima aí do meio ambiente, que é onde nós vamos sobreviver através do meio ambiente, um meio ambiente sadio. Muito bem colocado, vereador Xuxa. E o vereador D'Ambrosa, que lembra que dessas 360 toneladas de lixo que são depositadas lá, 90 toneladas são lixo seletivo. Mesmo fazendo esse trabalho de coleta, ainda assim, muito tem que se fazer. Sua parte, vereador Lucas. Estava aqui ansioso para falar, vereador Lucas, porque acho super pertinente e quero fazer até uma provocação aqui para os colegas, que eu acho que um dos temas que nós menos falamos nessa legislatura, e me corrijam se eu estiver errado, é os temas relacionados ao meio ambiente, daquilo que compete à nossa cidade. E isso porque, no rol das demandas, o tema da saúde, o tema da assistência social, o tema da educação, eles acabam chegando, se sobrepondo e, enfim. Mas está em tempo, né? Nós estamos... Ontem, quando começou a chover, eu não sei se vocês notam isso, mas cada chuva que dá, alaga mais, né? Alaga mais. Eu tinha aqui Sim, mas trouxe o Miguel aqui na frente do médico, aqui na frente, estava alagado, não tinha como desembarcar do carro. E eu acho que isso é um sinal, o vereador Cadori, né, levantou isso, e nós vamos enfrentar de forma cada vez mais frequente. Acho e recebo com muita alegria o convite que o prefeito recebeu de participar desse evento, mas acho que a estada da nossa cidade, representada pelo chefe do Poder Executivo, nos convida
cada um, seja o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a sociedade, a se comprometer e a pensar nesse tema. Eu entendo que essa casa precisa promover no próximo período, ainda nessa legislatura, se for possível, um grande debate daquilo que a cidade tem responsabilidade, do ponto de vista da preservação, de como nós vamos nos preparar para o novo normal e, logicamente, que o lixo, né? E quando o senhor falou do recurso para criar um desses espaços, como exemplo no Japão, se nós pensarmos no longo prazo, é um valor ínfimo. Isso é evidente. Logicamente, um investimento, né? Mas, enfim, parabéns pelo seu tema e acho que todos nós, cidadãos caxienses, precisamos pensar nesse tema com muita atenção, dada a situação muito difícil que estamos enfrentando e que vamos seguir enfrentando no próximo período. Parabéns pelo tema. Obrigado, vereador. A responsabilidade é de todos nós. E tens razão, temos que ter um olhar mais sensível e mais forte na questão do meio ambiente. Avisar também que estarei protocolando diversos projetos nesta casa, referente ao tema meio ambiente também, porque urge ações, né, do nosso município, do estado, do país, para encararmos essa questão do meio ambiente e do descarte correto do lixo, comprometendo toda a população, todos os cidadãos. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Em declaração.